Olá, boa noite a todos e a todas também. Então, vou deixar que vocês entrem aqui nesta live. Vou começar a cumprimentar toda a gente. Primeiro digo olá, antes de darmos início a esta live, que, como vocês sabem, eu hoje não estou sozinha. Eu gosto sempre deste momento, estes primeiros 2, 3 minutos. Já não fazia uma live aqui nas minhas redes há tanto tempo. Como é que é possível? Como é que é possível, malta? Eu vou-vos dizer uma coisa. Depois desta live, eu vou fazer uma caixa de perguntas a perguntar-vos quais são os temas que vocês gostavam que eu falasse e faço uma live tipo só Isabel Silva para vocês. Tipo, vocês dizem qual é o tema, colocam as perguntas e eu vou respondendo. Tenho que fazer isso. Bom, mas agora o assunto é outro, porque hoje a live é com o Rodrigo Ayub. E é assim, malta, enquanto vocês estão a chegar, olha, malta aqui de todo lado, olha, malta de Passos de Ferreira, muito bem, malta do Norte, bom ano, toda a gente aqui a cumprimentar, que fixe, malta, já tinha aqui saudades vossas, epá, está a entrar bué da gente, é isso mesmo, malta, que hoje esta live vai ser incrível. Então, aproveito para vos dizer que hoje eu estou aqui também para, o meu objetivo hoje é entrevistar, é falar sobre um tema que saiu esta semana na Minha do Bem, um tema sobre o papel das hormonas na perda de peso, ou seja, muitas das vezes isto é um tema recorrente, eu acho que dá-se cada vez mais importância, mas ainda não se dá importância devida ao valor das nossas hormonas, ao peso que elas podem ter na nossa saúde, na promoção da nossa saúde, que é o mais importante. E obviamente que há aqui uma relação direta com a perda de peso, com a perda ou o ganho de peso. E foi por essa razão que eu no meu canal digital, que é a do Bem, já sabem, se quiserem seguir a do Bem é só acompanhar o Instagram e irem ao meu canal www.dobem.pt. É lá que eu faço imensos conteúdos feitos por mim, onde eu entrevisto também uma rede de mentores que estão ligados à área da saúde, do desporto, de bem-estar, que são pessoas que me são muito próximas. E então eu pedi ao Rodrigo Ayub, que é um médico que eu adoro, da medicina ortomolecular, medicina anti-envelhecimento, para fazer precisamente um artigo escrito que está no canal já disponível, onde ele fez um artigo brutal, onde ele fala precisamente do papel das hormonas, quais são as hormonas principais que estão diretamente relacionadas com o nosso peso e o que é que nós podemos fazer para equilibrar essas hormonas e para conseguirmos manter um peso saudável. E este conteúdo escrito correu tão bem que eu decidi fazer uma live. Eu coloquei uma caixa de perguntas para quem leu o artigo pudesse colocá-las nessa caixa de perguntas e eu hoje vou falar com o Ayub precisamente sobre esse tema. Portanto, vamos entender o que é que são as hormonas, dar nome às hormonas e dizer para que é que serve cada uma delas, qual o impacto que elas têm na nossa saúde, a relação que elas têm com o nosso peso e o que é que nós, por nós, podemos fazer no nosso dia-a-dia, através do nosso estilo de vida, para balancear. E eu tenho a certeza que aquilo que vocês vão ouvir é tão incrível, mas ao mesmo tempo tão simples, que está ao alcance de qualquer um de nós ter um estilo de vida mais saudável, porque ter saúde, antes de nós nos injetarmos com medicamentos, eu acredito muito que passa muito pela prevenção, né? Pronto. Outra coisa muito importante também, há uma surpresa no meio desta live, no final desta live, nós vamos sortear 5 pessoas, onde vamos oferecer 5 assinaturas do Clube Ayub, ou seja, é um clube que o Rodrigo Ayub tem, onde nesse clube as pessoas vão ter acesso a receitas, a dicas sobre alimentação, como aprenderem a comer melhor, porque não duvidem que aquilo que nós metemos cá para dentro está diretamente relacionado com as nossas hormonas, para além de outros pontos que vamos ver. Mas, no final, eu vou sortear 5 pessoas e vamos então oferecer estas 5 assinaturas, que têm um valor quase de 20 euros mensais, e portanto vou ter aqui a oferta destas 5 assinaturas. Portanto, fiquem atentos a esta live, reencaminhem esta live para quem vocês acharem que isto faz sentido. Portanto, tudo o que é do bem vocês têm mais é que partilhar. Portanto, já sabem, reencaminhem a live, coloquem ali no aviãozinho, estão a ver? Ali do cantinho direito, lá cá em baixo, é carregar e reencaminhar esta live para uma pessoa que vocês achem que isto poderá fazer
sentido. E agora sim, malta, eu vou chamar o Rodrigo Ayub, que já deve estar no Instagram da Do Bem, porque este conteúdo também é da minha querida Do Bem, e ele já estará lá à minha espera, portanto vamos dar início a esta live. Vai ser uma live de 1 hora, vai ficar gravada, e qualquer dúvida, coloquem-se à disposição, podem colocar aqui as dúvidas todas que vocês tiverem, que eu vou tentando colocar ao Ayub, está bem? Então vamos lá. Portanto, vamos lá, o Ayub. Vamos aguardar um bocadinho. Olá! Olá, jeitoso! Tudo bem com a família do bem? Ai, Marco, quem veio de férias? Cheguei hoje, Belita. Nossa Senhora, eu não consigo negar um convite seu, você sabe disso, né? Porque realmente, esta hora, né, tendo viajado tantas horas, isso aqui era para eu estar dormindo e cumprindo, né, o que eu sempre falo, eu sou muito coerente nas minhas ideias que eu transmito, né? E isso eu acho que é uma das coisas mais intransponíveis. Já começando a falar de um hormônio, eu sentia que minha melatonina já sendo liberada, que as pessoas não sabem, um dos primeiros picos da melatonina acontece às 8 horas da noite, porque era quando o ser humano se recolhia, né? Acabou a luminosidade do dia, né? Começou a escurecer, é o momento da gente se recolher. Não é momento da gente meter comida para dentro do corpo, isso não existe. Regra já, antes de começar a me apresentar e falar, não pode comer quando escureceu. É para comer mais cedo, essa hora é para dormir. Você começa a alinhar os seus hormônios quando você começa a respeitar a sua fisiologia interna, né? E nada mais é do que isso, são os nossos órgãos liberando as coisas, respeitando uma coisa chamada ciclo circadiano, que é o ciclo que dura cerca de um dia, circadiano. E a gente tem que respeitar esse ciclo. Esta hora era para eu estar deitada dormindo, mas você merece tudo e mais um pouco, né? Então estamos aqui e vamos passar essa informação toda. Opa, Rodrigo, olha, eu vou dizer, ainda bem que tu começaste assim, pá, que eu adoro quando começas estas Eu lives. sou assim. É Tu isso, me conhece. é isso. Na verdade, há aqui muitas pessoas que estão a entrar agora e que ainda não te conhecem. O Rodrigo, só para fazer aqui uma contextualização, é um médico que eu já te sigo há imenso tempo. E há uma coisa que, para lá do teu conhecimento, que é incrível, o que te torna único e especial é tu aliares o teu conhecimento àquilo que tu verdadeiramente experiencias. Portanto, tu és realmente um médico que tudo o que diz, pratica. E isso viu-se logo na forma como tu inicias esta live, que eu adoro Não é? a tua saúde. Pá. Tem que ser coerência, né? Você só consegue se convencer uma pessoa se você acreditar muito naquilo, né? E como eu estudo muito isso, a primeira pessoa que eu quero que se beneficie, eu quero muito que meus pacientes se beneficiem, e todos os meus seguidores, a primeira pessoa sou eu, né? Até porque eu tenho que estar muito bem para poder passar essa mensagem para todo mundo. Então é fundamental, é igual avião, né? Você primeiro tem que colocar a máscara em você para depois colocar a máscara no seu filho. Então eu tenho que fazer tudo em mim para depois ensinar os outros, e é assim que eu vivo. Olha, e tu tens uma coisa que é, tu também vives assim e és tão consistente porque tu sentes os benefícios de uma vida saudável dentro do teu corpo. Não tem a menor dúvida. E já agora diz-me isto, o que é sentir-se saudável? Assim, de uma forma muito resumida, que é para as pessoas entenderem que esta energia e esta vitalidade que tu tens, e isto é uma coisa diária, tu estás assim hoje, a esta hora, que são tipo... Não. Mas tu estás... Hoje, assim. para a sorte das pessoas que vão assistir essa live hoje, eu estou muito cansado. Realmente, estou com a energia lá embaixo. Então, eu vou falar devagar, vou tentar falar devagar, vou falar menos empolgado. Né? É o Rodrigo Light hoje. Já que a gente vai falar de emagrecimento, e vocês vão ter aqui hoje o Rodrigo Light, bem calmo. E a Organização Mundial da Saúde define saúde não como a ausência de doenças, mas sim como um completo estado de bem-estar físico, mental, emocional. Isto é, para mim, saúde. É você estar com tesão pela vida, né? Tá na plenitude da sua existência, né? Não é sobreviver, né? É você viver bem com energia, saúde. E é assim, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre emagrecimento, mas na verdade, essa vitalidade que nos dá são os nossos hormônios todos equilibrados. Porque cada hormônio ele tem um papelzinho no nosso corpo que nos faz ter, no conjunto, essa energia vital. Né? Claro. A gente, há muitos anos atrás, há 10 mil anos atrás, na medicina Ayurveda,
eles falavam sobre os chakras, né? E falavam sobre o prana, que era uma energia. Era uma coisa que não sabia direito, né? Ainda não existia os preceitos da anatomia. Então eles falavam de uma forma esotérica, mas era muito interessante, porque eles mandavam alinhar os chakras, né? Tinha aqueles chakras todos, começava pelo chakra coronário, etc. E a medicina Ayurveda mandava equilibrar os chakras. E hoje é o que a gente faz. Você vê que agora, no século XXI, a gente já com esse avanço todo da medicina, o que a gente manda fazer? De uma forma natural, equilibrar os nossos hormônios, as nossas glândulas, que nada mais são do que os nossos chakras, né? Então você vê como é que é interessante, né? E a busca pela saúde foi sempre igual, só que muitas vezes falada de uma forma, né, mais lúdica, de uma forma diferente. Aliás, na verdade, e o que vamos falar, isto aqui tinha pano para mangas, e nós hoje vamos nos direcionar muito neste papel, que é o que é que são as hormonas, o papel das hormonas, a relação que elas têm com a dificuldade em ganhar ou perder peso e o que é que nós devemos implementar no nosso dia-a-dia para provocarmos esse alinhamento dos chakras e esse equilíbrio dos nossos 4 corpos, como tu disseste, o mental, o físico, o emocional e o espiritual. E, portanto, hoje vamos nos focar nisto. Também para as pessoas saberem, eu acho que é importante dizer, para seguirem a página do nosso incrível Rodrigo Ayub, também para saberem que no final nós vamos oferecer 5 assinaturas do teu clube. Malta, Boa. é que assim, Sim, senhora. do Clube Ayub é incrível. E vocês perguntam, é incrível porquê? Não sou eu que vou dizer. És tu. Não. Então, o clube foi desenvolvido porque desses pilares todos que a gente vai falar, né, que equilibram o nosso corpo e nossos hormônios, eu vejo que um dos mais complicados na sociedade que a gente vive hoje, né, nesse mundo maluco de informações erradas, etc., é a alimentação. Né? A alimentação, as pessoas elas têm muita dificuldade em praticar, né, uma alimentação correta, saudável, etc., por vários motivos, né? Como eu falei, por uma pressão, às vezes, da sociedade em vender produtos que acabam fazendo mal para a gente, etc. E por falta de tempo, né? O tempo hoje é um dos fatores mais complicados que fazem com que as pessoas consigam ter saúde. E aí, eu ali no MES, no clube, né, eu tento explicar como as pessoas conseguem ter uma alimentação saudável de uma forma prática e saborosa. Porque as pessoas transformam logo o pensamento de uma alimentação saudável para emagrecer, por exemplo, em ficar comendo salada de alface e tomate, né? E passando fome, e não tem nada disso. Meu Deus do céu, a diversidade de uma alimentação saudável é indescritível. A gente aqui em 10 lives não conseguia falar tantos alimentos que existem que podem fazer uma pessoa emagrecer, ter saúde e ter muito prazer na alimentação, né? E, portanto, nós hoje vamos selecionar 5 pessoas, vamos oferecer essas assinaturas, onde as pessoas ali vão então ter dicas sobre como ter uma alimentação. Eu já nem gosto muito do nome saudável, alimentação saudável. Não, é uma alimentação que é comida de verdade, que nutre, que protege, que energiza, que faz ter uma vida longa e que nos faz ter este aspecto incrível, não é? Que eu falo, é ensinar a comer alimento, né? Porque as pessoas muitas vezes comem um monte de produtos que chamam-se de alimentos, mas que não tem. O princípio da alimentação é nutrir nosso corpo e nos dar energia, né? Então, tem muitos alimentos que fazem o contrário. Eles são alimentos que tiram nossos nutrientes e nos tiram energia. Né? São alimentos que você come e você fica logo inflamado, fica cansado, sente-se mal. E a gente quer isso. E esse é um dos temas que vamos falar um bocadinho mais à frente, ainda de uma forma não muito profunda, porque aqui o tema são aqui as hormonas, portanto, mas vamos falar aqui da alimentação. Mas começando aqui com o nosso tema, senão ao Ayub, você disse assim, Isabel, vamos fazer 1 hora que depois tem que dormir. Eu, com certeza! Então, estamos no foco. Temos essa live vai ter que ter continuação, né? Isso vai ter continuação. Agora, o teu artigo que tu escreveste, Parado Bem, foi incrível, em que tu falas realmente do que é que são as hormonas e da relação que elas têm com a perda de peso. A minha primeira pergunta tenho 2 perguntas para te fazer. Em primeiro lugar, se as pessoas têm a real noção do impacto que as hormonas podem ter no ganho e na perda de peso e o que é que são efetivamente as hormonas para as pessoas entenderem. Então, o nosso corpo, ele tem vários órgãos chamados glândulas endócrinas, né? E o que esses órgãos eles fazem? A função deles
principal é produzir hormônios que são sinalizadores de atividades do nosso corpo, de funções do nosso corpo. Eu chamo os hormônios que são como se fossem maestros, né? Então, por exemplo, você tem ali um dos hormônios que a gente vai falar muito, o pâncreas, que é um órgão que a gente tem ali que faz parte do nosso sistema gastrointestinal. E o pâncreas, ele faz o quê? Quando a gente come, mete comida para dentro da boca, ele libera um hormônio chamado insulina, e esse hormônio, uma das funções dele é tirar a glicose que tem no sangue, né, e colocar ela para dentro das células, para ela ser utilizada. Então a gente colocou pela boca um alimento, o alimento tem ali, né, algumas substâncias que são substâncias energéticas no nosso corpo, né, como uma glicose, como as gorduras, e o nosso corpo vai lá, coloca para dentro da célula e a célula utiliza como fonte de energia. Então, por exemplo, o pâncreas é um órgão endócrino, liberou um hormônio, que é a insulina, e a insulina vai no nosso corpo todo e faz esse papel de meter a glicose para dentro do corpo. É um hormônio desenvolvido pela natureza, porque a gente vivia, Isabel, num mundo sem comida. Né? A gente vivia num mundo que a gente tinha que ralar muito para achar alguma coisa para comer. Né? Totalmente diferente, o contrário do que é o mundo de hoje. Então, o que a natureza fez? Ela desenvolveu um hormônio que fez assim, quando a gente descobria comida e colocava para dentro do corpo, em vez de utilizar logo e logo depois precisar de mais comida, não, esse hormônio colocava a glicose para dentro do nosso corpo e também armazenava em estoques para a gente utilizar depois, né? Porque a gente não ia ter o tempo todo, achava caça, né? Não achava o tempo todo frutas, etc. Então o corpo desenvolveu esse hormônio que guarda energia no nosso uma insulina tem uma das principais funções dela é armazenar energia no nosso corpo. O que aconteceu hoje no mundo? Hoje a gente vive num mundo contrário, em que a gente tem muita comida, né? Existe uma abundância de comida, e principalmente as pessoas hoje colocam muitos alimentos com muita densidade de calorias, né? De açúcares e gorduras, etc. Então o que acontece? Esse processo, que era um processo de sobrevivência, hoje acaba nos fazendo mal. A gente está liberando insulina o tempo todo no nosso sangue, e o excesso de insulina, como qualquer excesso na vida, é prejudicial. Então, hoje, existe uma das condições mais complicadas que estão relacionadas com um monte de doenças, inclusive com a obesidade, que chama-se resistência à insulina. O que foi? O corpo é tão sábio que, de tanto que as pessoas liberam insulina, as células já não aceitam aquele hormônio. Então, bloqueiam a ação da insulina. Então, você fica com insulina circulando no seu corpo, com muita quantidade, o tempo todo, e aí ela acaba fazendo papéis negativos, papéis proliferativos, coisa que no passado não existia, porque a gente liberava muito pouco insulina. Por isso que hoje eu falo que um dos antídotos que a gente tem para a gente se blindar do mundo com muita comida é, por exemplo, a estratégia de jejum. Porque quando você está em jejum, a insulina vai e baixa no seu sangue e você perde esse estado de resistência insulínica de uma forma muito tranquila. Falamos já de um hormônio, a insulina. Exato. Então, agora leva-me a fazer aqui outra questão, que é aquela ideia que nós temos de comer de 3 em 3 horas. Ou seja, se nós comer de 3 em 3 horas, nós estamos sempre a libertar insulina. Então, essa ideia de comer de 3 em 3 horas, eu falo todas as explicações possíveis que uma pessoa possa querer. Né? A explicação antropológica é mais fácil. Né? Antigamente, ninguém podia comer de 3 em 3 horas, porque ninguém era um caçador exímio, né? Ou então ninguém era um achador de frutos e frutas exímio que achava o tempo todo. É impossível. Você não conseguia estocar a comida, porque não existia geladeira. Então a comida também estragava. Então não dava para você comer o tempo todo. Ponto. Do ponto de vista antropológico é assim. Do ponto de vista fisiológico, isso nunca existiu. Porque se a gente precisasse comer de 3 em 3 horas, para que o corpo ia desenvolver hormônios para guardar a comida? Não, o corpo desenvolveu hormônios que é para guardar para quando a gente não estiver colocando. Então você fica nesse ciclo de utilização, armazenamento, utilização, armazenamento. E esse é o ciclo fisiológico da vida. É você utilizar e você armazenar. E a natureza é tão fantástica que ela desenvolveu um hormônio que a gente produz quando a gente está com o estômago vazio, que chama-se grelina. Aí já estamos agora no segundo hormônio. A grelina é um hormônio... Diz. Para as pessoas entenderem, já percebemos o que é a hormona da insulina, já vamos fazer a relação com a perda e o ganho de peso. Falamos da insulina, agora vamos para o hipotálamo. E no hipotálamo nós temos a grelina e a leptina, que são mais dois hormônios. Então, e o que é a grelina? Então, a insulina, como a gente falou, é o hormônio do pâncreas,
que ajuda o nosso corpo a guardar. Né? É como se fosse, né, o tio Sovina que só quer guardar energia, só quer guardar dinheiro no banco. Pronto, agora nós vamos para a grelina. Você falou muito bem, a grelina é um hormônio que tem uma ação no hipotálamo. Ela é produzida no estômago, não é no hipotálamo, tá? Ela é produzida no estômago, numa célula chamada células X. As células X do estômago, elas produzem esse hormônio chamado grelina quando a gente não come. Por isso que é chamado hormônio da fome. A grelina, ela tem essa função de, quando a gente não come, ser liberada para chegar no hipotálamo em centros chamados centros orexígenos. O que é orexígeno? É um centro de estimular o apetite, é estimular a vontade de comer. Tá? Então é mais complexo, chama-se núcleo arqueado do terceiro ventrículo do cérebro, que tem duas zonas, neurônios chamados NPY e gen AGOT. Mas pronto, isso é mais complexo, tá bem? Não precisa saber esses nomes. Exatamente. Mas... Essa grelina, ela está ativa, por exemplo, quando nós damos, se calhar, alimentos cheios de calorias e desprovidos de nutrientes? Não. Era bom que fosse, mas não. A grelina só é ativada quando o estômago não tem nada. Então... Sabe aquela dor de fome? Né? Aquela dor de estômago, estou com fome. Liberou grelina. Mas olha que interessante. Mas aí as pessoas falam, meu Deus, então a grelina é péssima, né? Porque ela faz a gente ficar morrendo de fome, etc. Não é. Isso é que é a magia de quando você entende que os hormônios funcionam no seu corpo de uma forma fantástica. A grelina, inclusive ela tem esse nome, em inglês, grelina é com GH. É G-H-R-E-L-I-N. Grelin. Grelin significa GH-relin. Release do GH. Ela libera o hormônio do crescimento. Por isso que ela tem esse nome, grelina. Porque é um hormônio que libera GH. Grelin com GH. Entendeu? Então, grelin, não sabia disso, né? Não, eu não sabia e eu peço, porque assim, eu adoro o teu entusiasmo e às vezes, se as pessoas tiverem aqui alguma dúvida, malta, vocês coloquem. Mas isto é muito interessante porque eu liberto a grelina, agora esqueci-me, eu ia dizer uma coisa tão importante. Tá com fome, libera a grelina vai no hipotálamo e estimula a fome, né? Ela é o hormônio que sai do estômago e vai lá para avisar, olha, estamos sem comida, né? Estamos aqui com o estômago vazio. Só que a grelina também vai na hipófise e libera o hormônio do crescimento. Sabe por que a natureza fez isso? Olha só que fantástico. Porque o hormônio do crescimento é um hormônio que ele tem uma capacidade de estimular vias de lipolíticas para queimar gordura. Então ele está falando assim, bom, já que a gente não tem comida agora, vamos utilizar um pouquinho dos estoques. Vamos queimar um pouquinho da energia que está sobre a forma de gordura. E a segunda função da grelina, do hormônio do crescimento, é que ela protege os nossos músculos. Por quê? Porque se a gente não achava comida, né? Se a gente não achasse comida no passado e não tivesse comida, se a gente perdesse massa muscular, quando a gente está fazendo em jejum, está em pequenos intervalos sem comida, o nosso corpo ele perdia músculo e você já ia ficar fraco. Você já não ia ter força para uma segunda tentativa de caça. Se isso acontecesse, a gente não estaria conversando hoje. A nossa espécie já estaria extinta. Exato. O ser humano foi uma máquina de adaptação. Foi o que falou Charles Darwin, né? O ser humano, a espécie que sobrevive não é a mais forte, é a que melhor se adapta. A hormona de crescimento, por acaso, era isso que eu queria chegar, porque a hormona de crescimento está ligada também ao nosso tónus muscular, à nossa recuperação, à nossa regeneração. Quando nós temos a falta desta hormona de crescimento, ela tem um impacto direto não só na grelina, mas também não tem em todas as outras hormonas. A hormona do crescimento, ela tem esse nome de crescimento, porque enquanto a gente está numa fase de crescimento, ela ajuda a aumentar nossas epífises ósseas e articulares e a gente cresce. A partir do momento que a gente não cresce mais, ele devia mudar o nome para hormônio reparador. Hormônio construtor. Ele é um hormônio anabólico dos mais fantásticos do corpo, porque ele é um hormônio anabólico, tem um efeito, é um fator de crescimento, tem um efeito reparador celular e tem um efeito lipolítico. Na verdade, ele é tudo que uma pessoa que quer emagrecer gostaria. É um hormônio que estrutura músculo e queima gordura. Né? É o hormônio da definição. Mas então deixa-me fazer esta pergunta. Se nós produzimos muita hormona de crescimento quando somos mais novos, então, por exemplo, a partir de que altura é que nós começamos a diminuir a produção desse hormônio? Esse e todos os outros hormônios anabólicos, a partir dos 25, 30 anos, você já começa a ter diminuição progressiva. Aí isso tem muito a ver
com a sua genética, um pouquinho com a genética, sempre tem um pouquinho de genética, né, uma pitadinha de genética, e muito dos seus hábitos. Porque você consegue, a partir de hábitos saudáveis, aumentar e manter a produção do hormônio do crescimento para níveis, né, fisiológicos. Não estou falando que você vai voltar a ter níveis de 18 anos, né, níveis de 15 anos quando você estava a crescer, mas você consegue manter, né, níveis ainda saudáveis para você ter uma massa muscular boa para treinar. E aí eu vou dizer, né, é o que a gente começou a falar na live, talvez o hábito mais importante de todos que a gente pudesse falar aqui para estimular o hormônio do crescimento é uma boa noite de sono. Dormir cedo. Você tem que dormir cedo, você tem que mandar essa sua melatonina logo lá para a lua, para o hormônio do crescimento acompanhar ela. O hormônio do crescimento ele precisa de 2 fatores para ser liberado no nosso corpo de forma otimizada. Que você durma cedo e que você não coma antes de dormir. Porque se você tiver com níveis de insulina altos, na hora que você estiver dormindo, você não vai liberar o hormônio de crescimento. Lamento muito. Ele é um hormônio reparador utilizado pelo nosso corpo durante a noite. Né? Ele é liberado quando a gente está dormindo, em jejum. Por isso que aí as pessoas querem, mas então eu vou comprar canetinha de hormônio de crescimento. Aí é o tal negócio, né? Você vai fazer um tratamento artificial, né? De um hormônio. Duas coisas. Primeiro, que é caríssimo. E o segundo, que pode dar problema. Se você não fizer isso com acompanhamento de um médico que saiba muito como manejar o hormônio de crescimento, você pode ter problema. Tá bem? Porque aí é uma dose que você não sabe, fora do seu controle. O seu corpo, ele é sábio, ele nunca vai fazer doses que possam gerar um problema. Então, para isso já, você vê, esse hormônio é fantástico e a gente consegue, com estratégias de jejum, alimentação saudável e dormir bem. Muito bem. Claro, isto assim, isto é voltar ao simples e muito nós vivemos numa sociedade em que depois há tanta coisa e a verdade às vezes as respostas estão nas coisas mais simples e são as mais baratas. Aliás, não tem custo nenhum. Agora... Então, Bel, por ser muito simples e barato, não tem graça. É tão simples quanto isso, né? Não tem graça, né? É tão simples, é tão barato, é tão lógico, né? Vamos complicar, pô. Vamos arrumar uma coisinha mais difícil. Claro. Olha, então é assim, falando ainda do que são as hormonas, já percebemos o que é a insulina, já falamos da grelina e falamos da hormona de crescimento. Quais são as outras hormonas? Porque ao mesmo tempo que estamos aqui a falar do que é que são as hormonas e para que é que elas servem, já estamos a fazer aqui alguma relação e as pessoas já podem começando a perceber o impacto que isto pode ter na nossa saúde, mais em concreto no aumento de peso. Qual é as outras hormonas? Então, já que a gente falou, né, da grelina e do hipotálamo, né, na verdade, lá existe, é como se fosse um balanceio, né, um balanço, que é os hormônios e as proteínas orexígenas que eu falei, que estimulam o apetite, e tem o outro lado, mesmo nesse mesmo local, o núcleo arqueado, do terceiro ventrículo do hipotálamo, ele tem a outra parte, que são a parte anorexígena. É onde no nosso cérebro a gente estimula a saciedade. Como aquela pessoa que fala, doutor, eu não consigo parar de comer. Eu tenho fome o tempo todo. Pois é, essa pessoa deve estar com algum desbalanço com essa zona anorexígena, que é uma zona que a gente tem no nosso hipotálamo e que chega ali um estímulo e fala, parou de comer, acabou. Você tem que ter saciação e saciedade. Sabe qual é a diferença, Belita? Satiation and satiety. Saciação e saciedade. A saciação é quando você fica satisfeito durante a refeição. Você come um pouquinho e fala, tô bem. Saciedade é quando você fica satisfeito ao longo do dia. Fora da refeição, você fala, não, eu tô sem fome, tô tranquilo. E essa zona do hipotálamo, ela dá esses dois estímulos, de saciação e saciedade. Falar um pouquinho técnico, para as pessoas depois se quiserem estudar, existem 2 núcleos no hipotálamo que fazem isso. Um chama-se PONC, outro chama-se CART. O PONC chama-se próprio melanocortina e o CART chama-se transcrito regulado por anfetamina e cocaína. São 2 lugares, você vê que é um centro até onde tem o estímulo da cocaína e anfetamina, que são substâncias que dão saciedade. Mas aí a gente só tem que estimular essas zonas, não é com cocaína, a gente estimula com outras substâncias. Uma das substâncias que estimula isso é um hormônio liberado pela gordura chamado leptina. A natureza é sábia. Quando você tem gordura no seu corpo, significa, opa, os nossos estoques, o nosso armário já está cheio. Você não precisa colocar mais comida aqui para dentro.
A leptina, ela manda uma ordem para o cérebro e fala, você não precisa comer, já estou aqui repleto, o armário está cheio, não precisa ir mais no supermercado fazer compra. A leptina não está a funcionar bem. Exatamente, por quê? Igual a insulina, quando tem excesso, o corpo fala o quê? Não quero ouvir mais falar desse hormônio. Criei resistência. Sabe aquela pessoa chata que não para de falar com você? Fala assim, não quero mais ouvir falar sobre essa pessoa. Não quero ouvir mais ela falando comigo. Pois é, o nosso corpo faz isso também. Quando você tem excesso de leptina, ela deixa de fazer o sinal. Aí o que acontece? O seu corpo está sempre com vontade de comer. Você criou uma resistência leptínica. Agora, olha que magia. Uma das coisas que fazem limpar receptor de leptina para você tirar esse estado de resistência, a grelina, né? O amiguinho ali do outro lado. Então, quando você faz jejum, você já começa a fazer uma limpeza de receptores de leptina. São hormônios quase que antagônicos. O que o seu corpo deveria ter e que você consegue com o jejum, aprenda, Isabel. Isso é que as pessoas não param para pensar. Quando você tem resistência a um hormônio, o seu corpo ele deixa de atuar esse hormônio. Eu acabei de falar isso, não foi? Leptina, insulina. A grelina é o hormônio da fome. Quando você já está craque no jejum, como você é, como eu sou e muita gente é, o que acontece? Você fica liberando tanta grelina que o seu corpo começa a criar resistência à grelina. O que acontece? Você fica sem fome. Olha que fantástico. Ninguém nunca parou a pensar nisso, né? Pois é. Só que aí você está sem fome liberando o hormônio do crescimento. Olha que fantástico. E tem gente que fala mal do jejum, só matando. E a questão é, não tens fome e tens energia e sentes com power para fazer tudo. Eu às vezes, sabes que eu às vezes sou um bocadinho, não me importo falar das coisas, mas tenho que terem atenção com quem é que falo determinados temas, porque eu muitas das vezes faço treinos exigentes de corrida e muitas das vezes eu estou em jejum e tenho exatamente essa sensação. Não tenho fome, tenho energia e sinto-me... E mesmo quando acabo o treino, não tenho logo fome, estás a perceber? Depois o segredo tem a ver também com a forma como eu vou quebrar o meu jejum, que é aqui muito importante. Da dica que tu... Muito importante. Da nossa... Aí até por outros hormônios que a gente pode falar aqui que também estão relacionados com emagrecimento. Porque isso é fundamental. Quando eu falo para você praticar o jejum e colocar no seu corpo níveis ótimos de grelina, não é para você ficar em inanição. Não é para o seu corpo ter a sensação de que você... Olha, não tem fome, tem energia, cheio de power e não gasta dinheiro. Aí é que está. Mas é. O jejum tem... Mas só agora para relembrar, para convidar as pessoas que quiserem ouvir a entrevista que nós tivemos os dois, que também está no canal do Bem, sobre jejum intermitente, que foi 1 hora só falar de jejum intermitente. Eu nunca mais me esqueço, e eu vou aqui repetir, uma coisa que tu me disseste, que a melhor forma de quebrar um jejum, pois isto é um tema, as pessoas que quiserem saber mais sobre jejum, vêm em entrevista e marcam uma consulta comigo. Mas é a regra dos 3 S's. Quebrar jejum, ou sopa, ou suco, ou salada. A salada. Os 3 S's. É verdade. Mas pronto, isso é outro tema. Mas, Ayub... A gente pode fazer uma live. Eu já fiz uma aula, né? Eu tenho uma aula dos 15 S's. Eu não sei se você sabe disso, né? Não. Tudo que a gente está falando aqui, isso aí eu tenho com S's, né? A gente já falou aqui dos S's da salada, a gente já falou do sono, a gente já falou do estresse, que é modular o estresse. Eu falo dos S's da alimentação, o suor da atividade física, a sede por causa de beber água. Falo sobre sexo, falo sobre solidariedade, sociabilidade, sauna. Eu tenho, depois a gente pode fazer uma live sobre os S's. Cada S tem uma dica de estilo de vida saudável. Boa. Então esse vai ser o tema da próxima... Os 3 S são da alimentação. Pronto, você falou bem. Isso é uma forma excelente de quebrar o jejum. Porque você coloca alimentos com alta densidade nutricional e poucas calorias, tudo que o seu corpo quer nessa quebra do jejum. Mas, Giz, o que você ia falar? Desculpa. Sim, peço desculpa também. Não, é só porque eu estou atenta à horinha que tu me pediste. 1 horinha, então eu quero falar de tudo. Mas depois havemos de falar disso, que é... Não importa as calorias, importa a densidade nutricional, mas isso é um tema do jejum que falaremos mais à frente. Ainda em relação às hormonas, falamos da insulina, falamos da grelina, falamos agora da leptina, da hormona de crescimento. E agora? Só linkando aí que você falou então, vou falar sobre um hormônio agora. Você falou aí da quebra do jejum, que a gente deve comer uma salada, deve comer um sumo verde, etc. Por que isso é muito importante agora linkando aí com o emagrecimento?
Porque já está mais do que provado que a forma mais saudável de você emagrecer é inundar o seu corpo de polifenóis, que são os fitoquímicos da natureza, né? Um resumo bem grande dos principais fitoquímicos, os polifenóis, que a gente tem as antocianinas dos berries, né? Os roxos, né? As catequinas, por exemplo, do chá verde, a curcumina, né? da cúrcuma. Então, os polifenóis, eles são uma das melhores formas da gente emagrecer com saúde, junto com as fibras. Então, quando você, por exemplo, faz uma salada diversificada, você está colocando fibras e polifenóis. E hoje já se sabe que um dos hormônios mais afetados com isso, um dos hormônios que é liberado no nosso corpo, e em resposta à colocação de fibras e polifenóis, é um hormônio chamado GLP-1, Glucagon-like Peptide 1. O GLP-1, que também tem o GLP-2 e tem o GIP, eles são muito parecidos, são todos da família das incretinas, desculpa o palavrão, mas as pessoas que depois quiserem ler sobre incretinas, são GLP-1s, que hoje tem muito um tratamentozinho com uma injeção, né, que até está fora de circulação aqui em Portugal, que as pessoas querem usar tanto para emagrecer a qualquer custo, mas é um tratamento que não deve ser utilizado sem um acompanhamento médico, nem acreditar que é isso que vai emagrecer você com saúde, porque não vai. Daqui a pouco vai descobrir aí um efeito colateral grave dessa medicação e ela vai sair do mercado, como todas as outras foram. Essa não deve ser muito diferente. É um químico que coloca no seu corpo, não é um hormônio. O hormônio chama-se GLP-1, que o nosso corpo libera quando a gente faz, por exemplo, uma alimentação rica em fibra. E isso é maravilhoso, isso é natural, e isso é o que o nosso corpo fez há milhões de anos. Essa injeçãozinha que querem colocar no corpo chama-se, por exemplo, liraglutida. Isso é um químico, não é um hormônio. Ele é um análogo, ele parece o nosso hormônio. Só que tem um monte de efeito colateral. Hoje já está associado a cancro de tireoide, pancreatites, etc. Só que é aquela coisa, todo mundo quer emagrecer a qualquer custo pelo menor preço. No caso, preço, menor custo, né, de vida. Porque preço não é porque é caro, inclusive. Infelizmente, o governo que participa, as pessoas ficam comprando também por causa disso. Devia ser muito caro para ninguém ter que usar. Por quê? Porque você consegue naturalmente estimular esse hormônio no seu corpo, fazendo uma alimentação maravilhosa que ainda vai te dar um monte de fitoquímicos. O GLP-1, ele é liberado pela fibra. O GLP-1, que é libertado no intestino, penso eu, uma hormona que é libertada no intestino, este GLP-1, o objetivo dele é fazer o quê? O que é que ele provoca no nosso corpo? Então, ele é liberado pelo intestino quando, por exemplo, a gente come fibra e ele tem várias funções. Uma das funções principais, ele vai lá no hipotálamo e estimula o centro da saciedade. Aquele centro que eu falei, o centro da saciedade, ele estimula. Outra coisa, ele diminui o esvaziamento gástrico. Ele faz com que o seu estômago fique mais preguiçoso. Então, isso também te dá uma saciedade física mais rápido. Então, ele tanto te dá uma saciedade central, né? Pelo sistema nervoso central, no hipotálamo, quando ele te dá uma saciedade física, que você consegue, o alimento desce mais devagar. Então, ele é muito bom para controlar o apetite, ele é fantástico. Mas a fibra faz isso. Fala. Exatamente, mas isto é muito interessante, que é, nós começarmos a entender, não é? Nós temos que ingerir, promover a ingestão de fibras. Só com esta explicação... Porque as pessoas não sabem, acham que é só para fazer cocô, né? E não é só para fazer cocô, exatamente, que também não, é importante, não é? Não. De facto. E além da fibra, eu vou dar a dica aqui que seus seguidores merecem ter dicas assim fantásticas. Outra coisa que também aumenta é GLP-1, vinagre de maçã, por isso já se fala até um pouquinho de vinagre de maçã para emagrecer. Outra coisa fantástica e muito saudável, psyllium. Sabe psyllium? Já ouviu falar aquela fibra solúvel? Psyllium você pode colocar nos alimentos, pode colocar no suco verde, por exemplo. O psyllium estimula muito a produção de GLP-1. E aí no terceiro, só rapidinho para acabar, MCT, aqueles triglicerídeos de cadeia média, também estimula GLP-1. O óleo de coco também faz um MCT melhor ainda. Não, o MCT, eu às vezes coloco no café. Boa, então, você ali está dando um pouquinho de estímulo para a saciedade. Tanto que tem muita gente que faz uso de MCT, né, nesse contexto de um café, no jejum, etc. E fala realmente, doutor, estou com muito mais saciedade. Olha que eu estou aguentando muito mais jejum agora. É umas muletazinhas que a gente dá para as pessoas aguentarem melhor o jejum, principalmente numa fase inicial, que ainda não estão com aquele processo de resistência à grelina, né, que aguenta muito mais jejum, como eu. Né? Hoje eu fiquei o dia inteiro sem comer e fico tranquilo. Por acaso hoje não, hoje eu até almocei. Não. Eu tinha ficado ontem, eu viajei, eu fiquei 24 horas sem comer, mas de ontem, né? Porque eu peguei avião, a comida do avião é impossível comer, né? Nossa Senhora, cada vez pior. Infelizmente, não servem nada de saudável. Pelo amor de Deus, mas pronto, é outra conversa. E aí fica sem comer, né? É o que eu falo, se você não tem o que comer, não coma.
seu corpo vai te agradecer milhões de vezes que você vai liberar um monte de coisa boa. Agora, colocar um lixo para dentro do corpo, né, um alimento errado, inflamatório, não pode. Porque aí a gente chega agora num outro hormônio. Quer falar logo do outro hormônio para encadear aqui? É o que eu queria dizer. Porque muitas das vezes, lá está, tu consegues não comer, não só porque fisiologicamente já estás preparado para isso, e eu acho que as pessoas, se querem implementar isto e se sentem perdidas, têm que pedir um aconselhamento médico. Isso para mim é fundamental, e até porque nós somos seres únicos, não é? E especiais, e portanto cada corpo é um corpo e nós não somos todos iguais. Porque eu estou aqui a ver muitas pessoas a fazerem várias perguntas, e o que eu queria dizer é pá, depende de pessoa para pessoa. Mas aqui a questão é, quando tudo está alinhado, porque há pessoas que devem estar a questionar, epá, mas eu adoro comer, eu não consigo estar tantas horas sem comer. Eu também. Nós temos, eu falo por mim também, nós temos uma ligação muito afetiva à comida. Muito. O português, nós estamos à mesa a falar do que estamos a comer, a falar do que comemos ontem, a falar do que vamos comer. E às vezes a comida é um pretexto para um convívio, é um pretexto para tanta coisa boa, que quando nós pensamos, epá, estar 24 horas a jejuar, opá, que tristeza, não me vou sentar à mesa e não vou comer. Porque o português vê isto, os melhores momentos de partilha estão à mesa. Mas a verdade é que quando as nossas hormonas estão equilibradas, eu acho que até a nossa forma de olhar para a comida do ponto de vista emocional também, Com certeza. também muda, não é? Com certeza absoluta, com certeza. É o que você falou, Beli, você não vai sentar para comemorar e comer com a sua família todos os dias, o tempo todo. Não é? Aproveita a sua rotina para colocar esses hábitos saudáveis e você depois sai da rotina, que faz parte da vida. Eu acho que tem que ser assim, você não tem que ser fundamentalista com nada. A verdade é, quanto mais você equilibra seu corpo, você vai ver que nas festas, não sei o quê, você cada vez abusa menos. Mas não é porque você está em sofrimento, é porque o seu corpo está super bem, está super tranquilo, está mais equilibrado. Quanto mais equilibrado você tiver, menos você vai ter compulsão pelo desequilíbrio. Entendeu? Mas essa é uma coisa natural. Você não tem que forçar isso, porque isso vai ser natural do seu corpo. Claro. Quanto menos intoxicado você está, menos você busca tóxico, você menos tolera tóxico. É uma coisa natural. Mas aí você continua tendo prazer com a comida, mas o prazer agora é equilibrado dentro do seu corpo. Entendeu? Porque as pessoas falam, mas como que você não toma refrigerante? É tão bom, aquilo dali desce. É porque a pessoa é viciada em refrigerante. Né? E eu que não sou viciado, não me faz falta nenhuma. Assim como não me faz falta nenhuma cigarro, né? Assim como não me faz falta nenhuma uma droga, não faz falta porque eu não sou viciado nisso. Entendeu? Aliás, nem álcool agora, eu praticamente estou parando a 100% álcool, porque também não me diz nada. Mas não sou fundamentalista. De vez em quando eu tomo, saio com um amigo, posso tomar um copo de vinho, etc. Mas aquela pessoa fala, ai, mas como que você não bebe todos os dias? Pelo amor de Deus. Eu acho que não, mas aí... uma coisa que eu acho que é importante, que é, eu acho que a partir do momento que nós nos sentimos bem com um determinado estilo de vida que estamos a implementar, é muito mais fácil sermos consistentes na nossa prática. Porque só, às vezes dizem-nos assim, ai, devias ter uma alimentação mais saudável, mas só quando a gente sente o impacto dessa comida cá dentro do ponto de vista de energia, é que nós pensamos, fogo, eu estou-me a sentir tão bem, eu quero continuar a sentir-me assim. Exatamente. Por isso, Belita, você tocou num ponto perfeito. Por isso é que o paradigma tem que ser você olhar para os seus hormônios e colocar eles para te ajudar. Você não pode lutar contra a sua fome. Eu falo, com o jejum, por exemplo, numa fase inicial, você domestica a fome e depois a fome acaba te ajudando a viver. Você fica amigo da fome. Entendeu? A fome não é aquela tortura. Agora, aquela pessoa que fica fazendo aquelas dietazinhas de restrição calórica, comendo um pouquinho o tempo todo, pequenas quantidades, e muitas vezes nem se importando com a qualidade do que está comendo, porque eu estou comendo só um pãozinho integral, não sei o quê, aí aquela pessoa está sempre no sofrimento, porque ela está sempre com fome, está sempre com os hormônios desregulados. Aí sim, o emagrecimento não só é uma tortura, quanto ele não é eficaz. Porque assim que essa pessoa sai desse mindset, qualquer pessoa consegue emagrecer. Emagrecer é fácil, né? Agora, manter o peso, né? E emagrecer com saúde é que é outros 500. Isso. Aí poucos conseguem. Agora, então, ainda falando das hormonas, falamos de insulina, grelina, leptina, falamos de GLP-1, falamos da hormona de crescimento, falta-nos falar do cortisol e da irisina.
Então, pronto, o cortisol, a gente estava falando agora muito sobre um assunto que está muito relacionado com o cortisol. A gente estava falando sobre alimentos errados, né? Uma alimentação tóxica. Porque quando a gente fala em estresse, cortisol, as pessoas imaginam logo estresse emocional, que tem um impacto. Mas eu acho que hoje, inclusive, é um dos menores impactos. O impacto hoje principal que faz com que as pessoas sempre tenham o cortisol alto e, mais uma vez, criem uma resistência a cortisol, que ele, em pequenas quantidades, sendo liberado em picos, ele é fantástico para o nosso corpo, ele nos dá energia, né? Ele é o hormônio da sobrevivência. Só que quando você fica liberado ele o tempo todo, aí ele dá problema. E hoje o que faz a pessoa ficar liberando cortisol o tempo todo? Um estado chamado inflamação crônica. As pessoas estão inflamadas. E aí quando comeu aquele pãozinho, né, integral, né, artificial, não sei o quê, aí falou, mas eu vi na embalagem, ele é light, ele é diet. Não interessa quantas calorias ele tem, aquele pãozinho está te inflamando. Alessio Fasano, um italiano médico, um dos maiores especialistas de glúten no mundo, ele fala, todos os pães são inflamatórios. Só que a quantidade de inflamação depende de você, de como está o seu intestino, etc., e do quanto você come. Se você comer de vez em quando um pão artesanal, não sei o que, eu acho que isso não faz mal. Agora, aquela pessoa que come um pãozinho todos os dias, assim que acorda, um pãozinho integral, porque tem poucas calorias, não sei o quê, está inflamando o intestino, está aumentando o cortisol, essa pessoa não emagrece nunca. Pelo menos com saúde não emagrece. Ela está o tempo todo inflamada, ela está o tempo todo desregulando o órgão que vai ajudar muito o nosso corpo, que é o intestino, a partir das bactérias intestinais e a partir dos hormônios que o intestino produz. Você vê, o intestino é um dos órgãos mais... metade dos hormônios que a gente falou, eles são produzidos no intestino, e o intestino hoje já sai, produz mais de 100. E esses hormônios todos estão relacionados com a nossa saúde e com o nosso emagrecimento. Então, se você inflama esse intestino, se seu intestino está pegando fogo, como é que você quer ter saúde e um peso saudável? Não vai ter nunca. Em relação ao pão que estavas a dizer, que não devemos consumir o pão, em relação ao pão, se for um pão que tem água, farinhas integrais e sal e um pão de fermentação lenta, a questão é a mesma, não devemos comer com regularidade? A próxima live, quarta-feira que vem, a live vai ser sobre pão, porque esse assunto é complicado. Mas eu vou resumir. O que aconteceu? O pão, ele foi hibridizado, né, mais ou menos na década de 70, e aí ele ficou com uma carga de glúten muito grande. Então o pão com o cereal, o recente, né, o trigo sativo, o mais recente, ele é muito inflamatório, porque ele tem muita carga de gliadina, etc. Aí o que hoje se busca? Comer um pão mais ancestral, né? São cereais mais antigos, como o Emmer, o Einkorn. Aqui em Portugal tem o Barbella. Esses trigos, eles têm menos densidade de gliadina, e se você fizer um preparo artesanal, com fermentação lenta, né? O fermento biológico, fermentação lenta, um trigo ancião, esse impacto intestinal é infinitamente menor. Se você tiver uma flora intestinal ótima, tudo está resolvido. Eu acho que a pessoa pode comer o pãozinho. Só que o que acontece hoje não é isso. As pessoas comem pão de supermercado e têm já o intestino inflamado. Então é gasolina no fogo. Aí, meu filho, vai dar incêndio. Pronto. E aí não tem jeito. Pronto, mas a minha pergunta era só essa, porque eu permito-me comer pão, mas para mim é condição comer o pão de trigo Barbella, que é absolutamente maravilhoso. É bom. E, obviamente, ser um pão de fermentação lenta. Portanto, isso é o mínimo, isso é o mínimo. Não, isso é o que eu faço, isso é o que eu faço sempre. Mas eu agora fiquei na dúvida, porque estavas-me a dar a entender que nem esse pão devemos comer regularmente. Esse pão pode-se comer, mas não pode exagerar. Como em tudo. Você está entendendo? Porque não pode exagerar, porque aí mesmo esse pão, se você comer demais, pode ser que você comece a criar uma intolerância. Claro, aliás... Infelizmente. Eu sei que o pãozinho é maravilhoso. Eu sei, eu cada vez mais chego à conclusão que o segredo é comer a comida o menos processada possível, ou seja, o pão... com certeza. E eu às vezes dou por mim, os meus lanches, eu penso assim, em vez de eu estar a comer um pão que tem farinha de espelta, ou que tem farinha de trigo, ou que tem farinha disto ou daquilo, ou que tem farinha de arroz, eu vou comer uma grande pratada de arroz com feijão. Eu, às vezes, não é? Porque eu... exatamente. Pronto, então é comida pura, é limpinha, é altamente saborosa e energética, e na verdade é uma questão de hábito, e não há lanchinhos. Eu como comida. Pronto. Exatamente. E uma dica que eu dou, por exemplo, lá muito no clube, é que também isso é um princípio de você ter um intestino saudável. É o princípio da diversificação. É você variar os seus alimentos. Não é comer todos os dias a mesma coisa. Então, por exemplo, lá no clube, eu ensino vários tipos de pães. Então, pão de lentilha, pão com trigo sarraceno, né, pão com aveia,
e outros pães. Tem vários tipos de pães que você vai comendo e aí você, o que que você está fazendo? Além de você não estar sempre colocando carga de gliadina no seu corpo, né? Esses pães todos que eu falei não tem glúten, você também está variando o alimento que você coloca no seu intestino, e aí você diversifica as suas bactérias, você aumenta a quantidade delas. E aí elas também participam. As bactérias têm uma participação muito ativa em todo esse processo, tanto de saúde quanto de emagrecimento. Porque eu falei, quer ver outra coisa que estimula o GLP-1? Você vê que são várias coisas, né? Os ácidos graxos de cadeia curta. O que é isso? São substâncias que as bactérias produzem quando você dá comida boa para elas. O mais importante chama-se butirato. Você imagina como se fosse um cocôzinho da bactéria. A bactéria comeu o que você deu para ela e ela liberou essa substância. Essa substância ela é fantástica para o nosso corpo. Os ácidos graxos de cadeia curta são estudados muito porque eles têm vários papéis. Desinflama o intestino, aumenta a saciedade, melhora a resistência insulínica e aumenta a GLP-1. Então ele vai fazer essa função de melhorar a sua saciedade. Olha que fantástico. Você só precisa ter bactérias boas no seu intestino. Quem nos está a ouvir, e também para não nos perdermos na nossa conversa, este Clube Ayub é um clube que o Rodrigo Ayub tem e nós hoje vamos oferecer 5 assinaturas a 5 pessoas que estão a assistir esta live. No final desta live, vamos oferecer 5 assinaturas para terem acesso a este clube do Ayub que tem, olha, a receita do pão de lentilhas e de mais umas coisas. Tem tudo isso. E o quanto te acompanho, vejo que comes bué de lentilhas e é uma... Adoro. Lentilha é uma dádiva, né? Uma dádiva da natureza. Pô, lentilha não existe. Eu adoro dizer isto. Isso é uma dádiva. E a outra, a natureza é sábia. Não é? A natureza é sábia. Meu Deus do céu. Eu fico com pena do homem quando ele quer ficar enganando a natureza, né? Olha, eu falo, ai meu Deus do céu. Então vamos lá. Já falamos de insulina, já falamos do cortisol, já falamos de GLP-1, da hormona de crescimento, já falamos da grelina e da leptina e falta aqui falar de outra hormona que nós temos e que também é importante e que importa conhecê-la. Eu não conhecia esta hormona, que é a irisina, que está associada ao desporto. Exatamente. Também chamada termogenina. Isso é um hormônio descoberto agora, que tem sido muito estudado. Você vê a atividade física, né? Porque até agora a gente não está falando de atividade física. É um dos S's da minha professora, que é o suor. Atividade física, ela tem uma participação muito importante. No emagrecimento, eu colocaria ela em segundo plano. O primeiro plano é a alimentação, mas ela é muito importante, principalmente para a manutenção do seu peso depois. Se você quiser ter manutenção do seu peso, você tem que ter a prática da atividade, do movimento na sua vida. Por quê? Por exemplo, a erisina. A erisina é um hormônio que ele faz aumentar no nosso corpo aquela concentração da gordura marrom. A gordura marrom é uma gordura termogênica. A erisina ela tem uma capacidade de estimular um fator de transcrição, que é uma via de produção de mitocôndrias. É uma via, chama-se PGC1-alfa, chama-se Peroxisome Proliferator Coactivator 1-alfa. O que é isso? Estamos a falar, tipo, essa gordura, como é que se chama? Não, isso é uma via, é um fator de transcrição. São proteínas que fazem biogênese mitocondrial, elas produzem mitocôndrias. A erisina manda, é como se a erisina fosse o chefe, ela manda os funcionários fabricarem mais mitocôndrias no nosso corpo. Biogênese mitocondrial. Quando você tem mais mitocôndria, você tem mais aquela célulazinha que faz queimar energia. Então é como se você tivesse uma fábrica, em vez de você ter 2 bocas de carvão, você tem agora 10 bocas para queimar o seu carvão. O que acontece com essa gordura? Ela evapora. É isso. Tem uma ligação direta com a tal gordura termogénica, que era isso que tu estavas a dizer. Termogenina. Termogenina. Exatamente. É outro nome da erisina, que ela aumenta a gordura termogênica, chamada gordura marrom. Ela tem uma capacidade de estimular o browning, o bronzeamento da gordura. Ela torna a gordura mais marrom. Ela tem mais concentração de mitocôndria, ou seja, a sua gordura, além de ser, em vez de ser só um depósito de energia, ela passa a ser também um utilizador de energia. É curioso que eu, quando estou com o meu treinador, com o Paulo Colasso, que também é o mentor da do Bem, e estou a fazer séries, ele muitas das vezes diz-me isso, é esta consistência e este tipo de treino de séries que vai fazer com que as tuas mitocôndrias fiquem a bombar como se não... E agora, porque é quando eu faço esse tipo de treino
que é liberado a tal irisina. Irisina. E a irisina tem outros papéis também, porque é longo a conversa. A irisina também melhora a resistência insulínica. Porque quando você libera irisina e você aumenta a sua massa muscular, o músculo tem muito receptor de insulina. Então tem muito mais receptor. Aí, se você até tem um pouquinho mais de insulina, você não cria uma resistência, porque tem muita porta para entrar a insulina. Então, a atividade física ela tem uma série de papéis positivos. De tudo que eu vejo, realmente, essa biogênese mitocondrial, a capacidade de fazer você... Por isso que a pessoa que faz atividade física, ela fala, eu faço atividade física para me dar energia. E as pessoas falam assim, mas como é que é possível isso? A atividade física não tira a nossa energia? Não, a atividade física nos dá energia. Né? Quer saber outra coisa que faz biogênese mitocondrial? Também vamos entrar aqui no emagrecimento, aqui só porque vai uma coisa encadeia a outra, né? E que nos meus S está no Snow, é o frio. Né? O frio, a exposição ao frio é biogênese mitocondrial pura. Então, atividade física, frio e jejum são as 3 coisas que mais fazem você criar novas mitocôndrias e fazem seu corpo ficar uma máquina de queimar energia, que você emagrece naturalmente com saúde. Olha, por isso é que eu adoro, depois de uma grande corrida, que atividade física, dar um mergulho no mar, águas geladas, e eu não tenho logo vontade de comer. Tira o apetite, claro. Bom, mas depois sabes o que é que eu adoro? Eu adoro, ainda este domingo, só vou dizer isto, ainda este domingo eu fiz isto, eu fui correr, dei um grande mergulho na praia de Matosinhos, depois ainda estive a fazer mais uns exercícios de core, depois dei outro mergulho, nem me lembrei de comer. Quando dei o outro mergulho, andei ali a nadar com água gelada, eu estava-me a sentir tão viva e tão contente, porque depois imagina, estava a apanhar o sol, vitamina D, estás a ver? Olha o outro S. Olha só. Você não está vendo, eu estava-me a sentir uma empoderada. E vesti-me, pus uma roupa quentinha e passada aí para aí 40 minutos é que me começa a vir apetite, vontade de comer, mas apetite, sabes, tipo, eu vou comer e vou nutrir este corpo, me sentir tão bem. Exatamente. Isso é fome verdadeira. Exatamente. E sabes uma coisa? E quando tu te permites experienciar isto, não sei se sabes que eu nesse dia senti uma coisa tão incrível que era uma cena que vinha cá de dentro, que eu estou tão feliz. E eu consegui atingi-la com uma coisa tão simples. Olha como a natureza é sábia. Quem diz isso é você. Mas é verdade, isso aí no seu cérebro você tem liberação de beta-endorfinas. É incrível, estás a ver? Então bora lá equilibrar estas grandes hormonas, que não é? Tudo bem que nós estamos de peso, mas nós estamos aqui sobretudo a falar de saúde, mas quando estas hormonas estão equilibradas, é óbvio que nós vamos ter um peso equilibrado, aí, Hugo, não é? É quase que impossível, né? Você com essas vias todas ativadas, você conseguir engordar. É quase que impossível. Você só tem que... o primeiro passo, é aquele que a gente fala, olha, muda o seu mindset, né? Para de ficar acreditando que realmente comer o tempo todo que vai fazer você engordar, etc. Pensa no seu corpo como ele sempre foi, né? Volta para suas origens e fala, para com isso. Infelizmente, a sociedade está sempre querendo enfiar ideias erradas para a gente. Sabe quando é que começou a epidemia da obesidade? Vamos só voltar um pouquinho para as pessoas dizer. A epidemia da obesidade, quando existia um platô de peso e disparou diabetes e obesidade no mundo, foi no início da década de 90, quando o Ministério da Agricultura americano, foi em 1993, ele colocou uma pirâmide alimentar e a base da pirâmide alimentar era só refinados, farinhas e carboidratos simples, etc. Era a base. Estava mais importante do que se você comer legumes e verduras. Para você ver. Aí o que aconteceu? Todo mundo achou que isso é para escoar grãos. Aí todo mundo achou que tinha que comer isso o tempo todo. Foi a época do pãozinho, da massa, da bolacha. Aquelas bolachas de água e sal. Né? Lembra aquilo ali? Sei. Como é que aquele emagrece alguém, meu Deus? Aquilo ali é um lixo. Isso digestivo. As bolachas... exatamente. Digestivas, etc. Pronto, olha, tem um monte de nome. Então, foi aí que começou. Então, para com isso. Volta a comer alimentos e volta a respeitar a sua sincronicidade. Então, você para de comer o tempo todo. Só por aí você já faz um reset do seu corpo e você começa a entrar, né, nesse círculo virtuoso de saúde, que aí um hormônio, em vez de um hormônio, porque realmente o obeso ele tem uma dificuldade, porque ele ali está num ciclo vicioso.
né? De excesso de peso, resistência à leptina, inflamação, aumento do cortisol, que vai aumentar a insulina, que vai... ferrou, né? Ele está num ciclo vicioso. Agora, se você quebra esse processo, né? Já fazendo as estratégias de uma alimentação saudável e intervalo de jejum, você já sai desse processo vicioso e o seu corpo começa a entrar num ciclo virtuoso. Né? E aí é como acontece com você, né? Acontece comigo também. A gente começa a ficar com mais vontade de fazer as coisas, com mais energia, né? Se sentindo bem, vendo que você pode ser saudável, ter muito prazer nessa vida, né? E adorar o que você faz e não tem sofrimento. Porque quando a pessoa entra numa mentalidade errada de emagrecimento, ela sofre. Então ela acaba ficando com aquele paradigma de que para você emagrecer você tem que sofrer. Não, entendeu? Então é isso que eu tento limpar na cabeça das pessoas. E tens que te privar de comer, o que não é de todo. Agora, Ayub, já enumeramos aqui as hormonas e já fomos fazendo aqui uma relação das hormonas com a nossa saúde, que já começamos a perceber. Agora, para nós equilibrarmos as hormonas, é o que as pessoas agora se devem estar a questionar, ou seja, então o que é que eu faço na minha vida? É claro que isto tem sempre, cada caso é um caso e envolve sempre uma consulta com um médico. Eu, por exemplo, eu também sei o que é que tenho que fazer no meu dia-a-dia, mas gosto de ser acompanhada pelo médico porque a vida muda, eu tenho momentos que ando mais estressada, tenho momentos que durmo bem, outras vezes que não consigo dormir tão bem. Portanto, nós estamos aqui a falar do que é importante, sendo que nós vivemos nesta vida terrena e, como é óbvio, somos seres humanos e o nosso objetivo de vida é manter o equilíbrio, sabendo que há momentos de desequilíbrio. Portanto, com certeza. Isso é perfeitamente normal. Perfeito. Pois é, voltar ao equilíbrio. Portanto, faz parte da vida, atenção, nós estarmos desequilibrados e nunca duvidem que e acreditem sempre que é possível voltar ao equilíbrio, porque seguramente que muitas pessoas, se calhar, agora estão a ouvir e a pensar, mas eu já não consigo, que eu estou num estado X e Y. Não, há sempre oportunidade e faz parte da vida haver momentos mais em baixo e momentos mais em cima. Agora vamos ao centro. E nós, Ayub, é claro que cada caso é um caso, mas vamos enumerar agora, para as pessoas perceberem, o que é que nós podemos fazer, o que é que depende de nós, para podermos equilibrar estas hormonas no nosso dia-a-dia. E vamos começar por enumerar aqui alguns pontos. Começando pelo primeiro, que tu já falaste várias vezes, mas agora voltando a referir, que é a primeira forma de começar a equilibrar tudo isto é com aquilo que metemos cá dentro. Alimentação. Alimentação. Então, isso que você falou agora é o slogan de um filme chamado Comer, Rezar e Amar, aquele da Julia Roberts, sabe? Eu vi. Esse filme é maravilhoso. A mensagem do filme é isso. Às vezes, você tem a vida em equilíbrio e você tem que desequilibrar para ter a vida em equilíbrio, né? É a última frase do filme, eu acho. Foi quando o monge... Olha, eu sei. Ela está com o par e ele diz-lhe... Porque ela estava a falar do amor, da vida, não é? Exatamente. Ela estava com o Anthony Bardami e tipo, eles tinham... E ela era um bocado assim controladora e ele diz-lhe assim, minha querida, às vezes é preciso viver no desequilíbrio, não é? Para nós voltarmos ao equilíbrio, foi assim qualquer coisa. É um negócio desse, exatamente. Essa é a mensagem do filme. Esse filme é fantástico, né? Olha, então, a alimentação é uma coisa que você consegue, de uma forma muito voluntária, já começar a equilibrar os hormônios no seu corpo. Para de colocar alimentos processados, que aí já não tem erro. Só coloque no seu corpo alimentos da natureza. Tão simples quanto isso. Quanto mais diversificado, quanto mais colorido, encher o seu corpo de fitoquímicos coloridos, etc. Quanto mais natural e sazonal possível, melhor. Porque ele vai ter mais orgânico, né? Menos químico, etc. Mas isso já é uma dicasinha já muito a mais simples. Coloque alimentos naturais. A indústria vai querer que você coma processados, light, diet e não sei das quantas. Todo o mecanismo, né, da sociedade vai querer que você coma alimentos refinados e processados, mas você vai comer alimentos da terra. Vai comprar de pequenos agricultores, vamos ajudar aquelas pessoas que adoram a terra e para de comprar em grandes superfícies comerciais, que é mais chance de você comprar alimento errado, com químicos, etc. Faça parcerias, como a Isabel tem aqui um monte, eu também tenho um monte lá no clube, parcerias com pequenos produtores, quintas que entregam cabazes orgânicos, né? A quinta do avô Zé, a quinta do Armeiro, esse pessoal todo, ele tem amor pela terra e já é uma forma da gente indiretamente ajudar o nosso planeta, né? Comprando alimento saudável. O seu corpo agradece,
o pequeno produtor agradece e o mundo agradece, a natureza agradece muito, porque você está contribuindo para a gente ter um planeta melhor. A gente não falou aqui, porque essa live não dá para falar tudo, mas a gente podia ficar aqui horas falando sobre disruptores endócrinos. Claro, né? vamos por aí. Vamos de reservar Não dá. para a alimentação. Pronto. Mas resumindo, aqui Putz, tu usas outra expressão muito interessante que é mais natural, menos pacotinho. Menos exatamente. claro. Portanto, isto é muito fácil para as pessoas perceberem. Quanto mais natural, é aquilo que eu estava a dizer, arroz, cereais, leguminosas, e percebermos também de onde é que vem aquilo que nós estamos a comer. Daí os pequenos produtos. Portanto, porque assim, isso cereal, grão, tubérculos, frutas, oleaginosas, sementes, cogumelos, tudo isso, gente, e frutas, né? Não tire fruta da sua alimentação se você quer emagrecer, nunca na sua vida. A fruta é uma dádiva da natureza, dádiva também é minha. Eu já falou dádiva. Dádiva da natureza, porque ela é carregada de fitoquímicos. Os fitoquímicos eles vão ajudar, carregado de fibras, tudo que a gente falou aqui que é bom. Você só não pode comer excesso de fruta, né? Desembrular mais, desembrulhar menos, foi isto. Essa frase é minha, não. Essa frase eu já ouvi também, acho maravilhosa essa frase. Com certeza. Porque, olha que maravilha. Você olha para a natureza, aí você vê um pacotinho, né, de uma lata de refrigerante, sei o quê. Isso é o processado que faz. Né? Porque a alimentação natural, saudável, você vai na mercearia, muitas vezes nem leva o plástico. Eu levo as coisas todas dentro da bolsa que eu estou levando. Entendeu? Então é fantástico isso. Como era antigamente. Como era antigamente, pô. Nossa vovó tem a razão em tudo. Então vá, para equilibrar as hormonas, pilar da alimentação, comida de verdade. Segundo pilar, falamos agora logo no início, sono. O sono. Então, você durma mais cedo, você coma mais cedo e durma mais cedo. Se eu só puder dar uma dica para você, higiene do sono, daquilo tudo que a gente fala, né? Tirar dispositivo elétrico, tomar um banho quente, não tomar café à noite, isso aqui. Mas se eu só pudesse dar uma regule seu relógio biológico para você dormir mais cedo. Acorda mais cedo, o que você tiver que fazer no final da noite, você faça no início da manhã, e essa regulação do horário do seu sono transforma a sua vida. Tá bem? Você vai ter um sono, você precisa de menos horas para ter muito mais sono reparador, mas você tem que dormir mais cedo. Você vai para a cama 1 da manhã, você perdeu ali já quase 4, 5 horas de sono reparador que você teria, que você não consegue recuperar às 10 horas da manhã. Tá bem? Esqueça isso, você tem que dormir mais cedo. Lembre-se sempre, malta, quando a gente está a dormir, a hormona do crescimento vai começar a... Tá lá. E aí, se ela começa a bombar, o tónus muscular vai ficar inacreditável. Exatamente. Então as células todas curtindo lá, junto com a melatonina, um baile na sua hipófise. Malta, vou ter que ir dormir, que a minha hormona de crescimento tem que começar a bombar. Pensem assim. E portanto, não, porque as pessoas às vezes dizem, eu treino. Isto já me aconteceu a mim. Comia bem, treinava bem, mas tivesse que roubar 1 ou 2 horas de sono à cama, porque me deitei mais tarde, mas no dia a seguir, como não queria comprometer os meus horários, eu tirava horas de sono à cama e ia treinar mais cedo, ou seja, às vezes deitava-me tarde, mas como deitava-me mais tarde, mas continuava a treinar cedo. Tipo, estou a roubar horas de sono à cama, não descanso tanto, as células não é bom, não. E a vida tem-me ensinado, cada vez mais, o sono é também uma incrível ferramenta de treino. E se nós... nada funciona. O sono é um processo ativo, pô, total. Não é nada passivo. Olha, então, está aqui uma senhora a dizer, tenho falta de ideias para cozinhar. Pode ser que hoje ganhas a assinatura... E é ela que vai ganhar. E você vai ganhar, mas já lá vamos. Portanto, malta, alimentação, sono, atividade física. A gente nasceu para estar em movimento. Meu filho. Só quem fica parado é a árvore. Você se mexa. Começa fazendo qualquer coisa e vai se mexendo. E quanto mais você for ganhando condicionamento, isso é igual o jejum, né? Vai aumentando um pouquinho o intervalo, a intensidade, progressivamente, à medida que você for se sentindo bem, saiba que isto é fantástico para a sua saúde. Aí não só para o emagrecimento, né? Para o seu cérebro, né? Para as suas articulações, para tudo no seu corpo. Né? Atividade física é um pilar intransponível de saúde e muito importante para o processo de emagrecimento, principalmente para a manutenção do seu peso. Tá bem? Se você estava sarcopênico, né, sem massa muscular, e aí perdeu peso,
você fica sem estrutura. E aí o seu corpo, a tendência depois é ganhar gordura de novo. Olha, Atividade física. e agora diz uma coisa, porque tenho a certeza que há pessoas que devem estar a pensar, mas eu não tenho tempo, mas eu tenho isto, mas eu tenho aquilo. Só para, pegando o teu exemplo, já agora acho que é importante as pessoas também conhecerem, tu tens uma vida louca, tu passas a vida enfiado a dar consultas, a curar os outros, a cuidar dos outros, a passar essa tua mensagem incrível, que muitas das vezes tu sais tardíssimo, eu já estive contigo, às vezes estás lá em Aveiro, tu tens vários consultórios em Lisboa, em Aveiro, em Matosinhos também, mas muitas das vezes tu sais à noite, não é? E portanto, eu sei que tu jogas basquete, também adoras jogar voleibol de praia, mas no teu dia-a-dia, por exemplo, tu que tens uma vida bastante sedentária, ok? Que desporto é que tu tentas fazer durante a semana Então, para combater o sedentarismo? O que é que tu fazes? O meu treino de basquete, infelizmente, é tarde. Então, o dia que eu treino, que eu durmo mais tarde, é o dia sexta-feira, que o treino é tarde, mas a nossa equipe é a última a treinar, a equipe dos sêniores, e a gente treina à tarde. Então, é um dia que eu durmo tarde, mas pronto, aí é um dia da minha semana, talvez seja o meu dia do lixo. Né? Os outros dias eu durmo mais cedo. Durante a rotina, minha atividade é musculação em ginásio, eu treino musculação, etc. Quando eu não consigo treinar de manhã, eu não saio tarde da minha clínica. Eu vou treinar por volta de 6 horas da noite. Tá bem? Eu vou treinar e depois, às vezes eu nem como mais depois disso. Eu já vou treinar e depois eu durmo. Então depois eu janto leve, uma sopa, uma salada, assim, coisas leves, para não dormir com o estômago cheio. E o vôlei de praia é fim de semana. Então, sábado e domingo, de manhã, assim que eu acordo, eu jogo vôlei de praia, eu acordo, vou em jejum, fico em jejum até mais ou menos 2 horas da tarde. Jogo 3 horas de vôlei de praia, vou para água gelada, nem lembro, é o que você falou, nem lembro de comer. Aí, quando é 2 horas da tarde, eu já faço isso há muitos e muitos anos, eu nem imagino eu tomar café da manhã para jogar vôlei. Você imagina, né, eu comer um ovo e tomar um suco verde, aí ficar pulando na areia, né, conversar com o ovo durante 3 horas. Olha, e é Aveiro, não é? Que tu jogas vôlei. Em Aveiro. Quem quiser, na Praia da Barra, aqui em Aveiro, eu e um grupo de amigos, a gente já joga há muitos e muitos anos. Ah, pá. Um dia destes, eu às vezes vou para lá fazer treinos longos na zona da Vagueira. Passa lá, menina. Um Pertinho. um dia temos que combinar. Olha, Tá. já são 9h45. Alimentação, sono, atividade física. Outro tema muito importante que é, e agora falando da praia, sol. Então, a exposição solar moderada consciente é um pilar, porque a vitamina D, a gente está falando aqui de hormônios e bota a vitamina D excluída, coitada, ela não entra na festinha porque mudaram o nome dela. Mas a vitamina D é um hormônio, ela devia ser chamada hormônio D. Né? O colecalciferol, ele é uma substância que modula vários e vários genes do nosso corpo em expressões totalmente positivas para nosso emagrecimento. Então, ele tem efeito anti-inflamatório, tem efeito imunoestimulante, ele vai lá, o obeso, ele tem sempre o processo inflamatório latente no corpo. Então, se ele tiver com a vitamina D baixa, esse processo vai ser muito mais complicado de ser resolvido. Agora, se você ou toma um suplemento, ou se você faz uma exposição solar moderada, né, que a gente fala, pegar um pouquinho de sol todos os dias, aqui no inverno em Portugal é difícil, né, você ter exposição, talvez no sul do país tem um pouco, mas lá no Algarve e tudo, mas no resto do país a exposição solar é difícil. Então, eu até recomendo a suplementação, principalmente se você está com excesso de peso. Mas é fundamental. Vitamina D, ela tá no top 5 de hormônios importantes para o seu corpo se regular. Lá está. Aqui dizem, mesmo no inverno, como fazemos para captar a vitamina D? Daí que, e nós não somos contra a suplementação é fundamental porque vem agregar valor à nossa saúde. Nós vamos buscar tudo aos nossos alimentos, àquilo que a natureza nos dá, mas se no inverno nós não temos tanto sol, nós temos que fazer por apanhar sol, todos os dias, 15 minutos, uma exposição solar, mas quando não conseguimos captar os níveis de vitamina D que nós queremos, aí sim, aí podemos nos suplementar. Aliás, tu sabes, com vitamina... Principalmente, como eu falei, para a pessoa que está com excesso de peso, né, ela tem aí no corpo dela uma gordura que ela é inflamatória. Quem está com excesso de peso sempre tem um pouquinho de gordura visceral, que é uma gordura inflamatória. Então, a suplementação de vitamina D tem até uma estratégia terapêutica. Entendeu? Ela é importante. Eu suplemento vitamina D, mas eu nem sou inflamado. Eu sou totalmente desinflamado. Mas eu sei do papel que a vitamina D tem para outras coisas. Né? Porque, por exemplo, hoje eu não estou dormindo na hora que eu gostaria. Então, meu corpo ele acaba que está com um pouquinho de estresse.
Entendeu? Então eu sei que eu preciso também suplementar a vitamina D porque eu não faço tudo exatamente como deveria. Mas quem tem excesso de peso tem que suplementar, como eu falei, porque tem sempre um pouquinho de latência de inflamação no corpo. E um segundo motivo, porque a vitamina D ela é lipossolúvel, então ela se armazena na gordura. Então o gordinho ele tem mais uma tendência de armazenar, de sequestrar a vitamina D e não deixa ela tão disponível. Então ele acaba precisando de níveis um pouquinho maiores do que uma pessoa com um índice de massa corporal normal. Ok. Há aqui pessoas que estão a perguntar quais os níveis de vitamina D que devemos tomar. Lá está. Não é um tema que vamos agora desenvolver, por isso é que é importante nós fazermos análises, e nós agora, um artigo saiu na do Bem, em que tu, Ayuba, através das minhas análises, nós explicamos às pessoas o que é que significa cada parâmetro e quais são os níveis que nós devemos ter, e depois de termos os níveis base, perceber, através das nossas análises, como é que nos devemos suplementar à certa para as nossas necessidades. Portanto, é outro conteúdo também que vocês... Pronto. Outra live outro dia dessa. Outra live. Vamos fazer a live para cada S. Já falamos de alimentação e atividade física, falamos de sono, falamos do sol. Agora, bora lá falar de outro tema que já falamos, mas com bem sublinhar, que é o contacto com a natureza, que é o pé na areia, o pé descalço no chão, que é o chamado grounding. É meu outro S, é o solo. Solo! É isso! Oh, meu Deus do céu. Pisar na terra, nos conectar. Lembra, já que a gente está falando de filme, hoje a gente está muito cinéfilos hoje, né? O Avatar. Lembra que ele estava, agora saiu o Avatar da água, né? Então, também a importância da água, que é o S de sede. Mas o Avatar, naquele filme, ele tem aquelas raízes, que as pessoas todas se comunicavam com as raízes, né? Pois é, gente, isso é mesmo. A natureza, ela nos ajuda, né, a ter equilíbrio. Então você não pode viver num mundo urbanizado, fechado em caixinhas, né, com solados de borracha e perder o contato com a natureza. Por isso que eu amo ir para a praia, né? Estou pisando na areia. Você não tem noção de como isso desalivia, né, o seu corpo. Ela baixa uma coisa chamada carga alostática. O seu estresse acumulado, né, você drena. A natureza ela te ajuda a drenar, como se fosse um fio terra, esse excesso de estresse, e isso é fundamental para modular os hormônios. É quase quando você está em contato com a natureza, os seus chakras se alinham, né? Os seus hormônios se regularizam. Então, você faz isso se você pisar na terra, se você olhar uma árvore, né? Um arquétipo de paz. O verde ele tem essa capacidade de nos tranquilizar, olhar a linha do horizonte. Tudo isso, as partículas de água no ambiente, a gente gosta de estar na praia, a gente gosta de estar numa cachoeira. Isso tudo é importante para equilibrar o nosso corpo, e a natureza é fundamental, ela nos ajuda muito, e isso também é um hábito intransponível, o solo, o grounding, o aterramento, seja lá como você queira chamar. Aliás, sabes que eu até deixo aqui um exercício para as pessoas fazerem, eu estava-te aqui a ouvir, eu vou deixar este desafio para depois desta live as pessoas fazerem isto, que é pensarem quais é que foram os vossos momentos mais felizes das vossas vidas. Identificar 2 ou 3 momentos que vocês dizem assim, pá, era dos momentos que eu estava mais contente, estava mais feliz. Eu tenho a certeza que se forem identificar esse estado de espírito de alegria, eu tenho a certeza que esse estado de espírito está conectado com a natureza. Ou foi um momento... É verdade, Ou foi um momento na natureza que... eu falo por mim, se tiver que o identificar, sei claramente. Eu fiz uma grande viagem há 2 anos atrás e fiz as Levadas da Madeira, que era, no fundo, eu andei durante 5 dias em contacto com a natureza pelos trilhos da Madeira, e eu nunca me senti tão feliz. Quero fazer. Isso, pá, foi incrível. E é porquê? Porque é um momento em que nós nos sentimos que somos a verdadeira extensão da natureza, que é, não sou eu aqui a natureza, não. Eu estou completamente conectado com a natureza. E é uma sensação tão incrível que se nós formos a pensar, os momentos mais felizes das nossas vidas são sempre momentos em conexão com a natureza. Eu desafio toda a gente, e até escreverem, tipo, quais foram os momentos mais incríveis da minha vida, que grande parte das vezes são os momentos mais simples. É verdade. Você vê? É verdade. E, portanto, acredito. A natureza é uma dádiva. É uma dádiva. É uma dádiva. Sabe? A natureza é uma mãe. É a mãe. Já falamos, alimentação, atividade física, o sono, o grounding, o sol.
E muito importante agora, que eu acho que este é um tema, hoje fala-se muito disto e associa-se muito a situações de ansiedade, depressão, de burnout, que é nós temos que implementar cada vez mais estratégias, porque isso está diretamente ligado com o aumento de peso também, que é a forma como nós gerimos o nosso stress. Estresse. Porque o stress É o Szinho do estresse. como tu disseste, o stress é um estado de alerta, nós precisamos disso. Agora, O estresse de curta duração, ele é fantástico, né? É o estresse do desafio, né? O estresse da energia, da adrenalina. Esse é maravilhoso. O problema é o estresse crônico. É o estresse do pensamento, né? É o estresse da inflamação. Né? Esse estresse é que é mal, porque aí o seu corpo você está sobrecarregando a glândula. E aí a glândula que produz o cortisol, que chama-se adrenal ou suprarrenal, uma glândula que fica em cima do rim, ela fica desregulada, entendeu? Ela fica cansada, ela não consegue mais te ajudar, porque está sendo o tempo todo solicitada. Você cria aquele estado de resistência e a coisa corre mal. Pequenos estresses, eles são fantásticos. Né? Todos os mecanismos horméticos que a gente fala, né? Que é fazer o jejum, que é pegar frio, fazer sauna, atividade física de alta intensidade, tudo isso é estresse. Mas são estresses pontuais, de curta duração, voluntários, que são excelentes para o nosso corpo. Agora, o estresse crônico involuntário, esse é péssimo. Esse a gente tem que modular. Aliás, uma das coisas que pode contribuir muito para o stress é este overthinking, que é estarmos sempre em multitasking, não sabermos gerir a forma como os desafios da vida nos aparecem à frente e na verdade, tudo isto que nós estamos a enumerar agora também aqui, a Ayub, a alimentação, a atividade física, o sono, tudo isto também nos vai ajudar a gerir melhor situações de stress. Tá tudo interligado, com certeza. É que, tipo, se tu comes bem, tu escolheres bem os alimentos, tu estás a promover as melhores emoções. Se tu praticares atividade física, tu libertas a hormona do prazer. Tu, se dormires, andas menos irritado, tens mais clarividência, tomas melhores decisões. Estás em contacto com a natureza, tu começas a sentir uma gratidão. Logo, começas a chutar para canto o stress. Do ponto de vista fisiológico, os hormônios que são mais antagônicos ao cortisol, você falou todos, é a melatonina, a vitamina D, o GH, o hormônio do crescimento. Todos esses hormônios são antagônicos ao cortisol. Quando você tem eles aumentados, o seu cortisol baixa. Entendeu? Então é isso. Faltou a citocina, que a gente já falou, é ter um caju. É isso que eu ia falar. Todo mundo tem que ter um caju. Portanto, ou seja, estamos aqui a falar ter um caju, namorar também, não é? Namorado. O sexo. Claro. O sexo. Eu falei do S, pô. Fala o sexo estava ali na listinha. S, sexo. É fundamental. É a liberação de ocitocina, das relações interpessoais. É o hormônio do amor. É um dos hormônios que mais modula o cortisol. E é fundamental. No exército também tem a sociabilidade. Né? É o hormônio, a ocitocina é o hormônio da sociabilidade, né? De você conviver com comunidades, com amigos, com pessoas que você gosta. Isso é fundamental. E isso está mais que descrito, que é uma das coisas mais importantes para a gente ter saúde e longevidade. É verdade. Aí. É isso mesmo. Ora bem, então, tudo isto, portanto, quando as pessoas pensam, epá, não estou a conseguir engordar, não estou a conseguir emagrecer, portanto, primeiro, o que é importante aqui, Ayub? Bora lá entender como é que estão as nossas hormonas, vamos fazer análises. Porque é a partir daí que depois, juntamente com o médico, nós conseguimos traçar caminho. Porque eu acho que há aqui uma coisa que é fundamental dizer. Nós agora estamos a falar destas hormonas, mas a malta que não se ponha para aí agora a suplementar-se sem saber como é que estão, como é que está o não é assim que funciona. Interior. Suplementar nem pensar. Você já pode introduzir os hábitos todos que a gente falou de saúde, né? Você em vez de ir para o supermercado amanhã, vai para uma mercearia, né? Em vez de dormir às 10 da noite, vai dormir às 8, né? Em vez de ir para casa, ficar sentado no sofá vendo televisão que vai te estressar, você sai para fazer uma caminhada. Esses são hábitos que você pode começar a implantar amanhã. Só depende da sua vontade e da sua capacidade de priorizar a saúde na sua vida. Tá bem? Porque quando eu vejo que as pessoas não têm o tempo, na minha cabeça a frase vem como não é prioridade ainda. Né? Seu dia tem pelo menos 16 horas ativas em que você tem que pensar na sua saúde, porque nada do que você pode estar pensando que seja acima da sua saúde vai ser importante no momento que você deixar de ter saúde.
né? Pode falar, mas eu trabalho muito. Pois é, no dia que você deixar de ter saúde, você vai trabalhar menos, eu garanto. Não é porque você quer, você vai ter que trabalhar menos. Então não tem jeito, não priorize tudo em detrimento da sua saúde, porque a sua saúde está em primeiro lugar. Tá bem? Então arruma um tempinho para ela, não estou falando para você ficar às 16 horas pensando nela, mas arruma um tempinho e introduz esses hábitos que a gente falou aqui, dentre outros muitos que vão existir em outras lives, porque Isabel fala pra caramba. É o entusiasmo, mas a verdade é, tu também disseste, ensinaste uma frase que eu sei que ela não é tua, mas já não me recordo quem é, mas eu uso-a muitas vezes, que é a saúde não é tudo, mas tudo sem a saúde. Essa é maravilhosa. Portanto, quem é que Essa é muito boa. Não sei, esse daí eu sei quem fala essa frase. já me disseste, depois É, eu, manda, olha, faz uma só. meu cérebro já não funciona mais, menina. Que isso, olha, já passou uma hora e meia. Espera aí que a gente vai acabar esta live, mas ainda falta aqui 2 pontos que eu quero ver contigo antes de chamarmos aqui as 5 pessoas para oferecermos as 5 assinaturas. E eu quero só falar aqui de um ponto, porque estamos a falar de um tema que é muito sensível às mulheres. E eu acho que, como nós já falamos ainda ontem, que hoje nós mulheres temos, ao contrário da mulher de antigamente, nós hoje em dia temos 300 mil atividades. E o problema é que, e aqui o grande desafio é que nós hoje estamos muito mais emancipadas, não é do que há uns anos atrás. Antigamente, as mulheres, elas tinham os filhos, elas cuidavam dos filhos. E era essa a grande e única função que elas tinham. Era assim no tempo da minha avó. E hoje em... Matrimônio. Exatamente. Cuidavam, vem da palavra madre, matrimônio. O homem cuidava do patrimônio, que é padre. Exatamente. E hoje em dia não é, a realidade mudou. Portanto, hoje a mulher é mãe, é empreendedora, faz mil e uma coisas. E quando eu te perguntei qual é o grande desafio que tu sentes, porque tu recebes pacientes todas as semanas, dezenas, centenas deles, qual é que é aqui o grande desafio da mulher? Porque a mulher de hoje é diferente da mulher de antigamente. Por isso é que hoje temos determinados problemas que antigamente não tínhamos, não é? Então, por isso é que a consulta, inclusive, é demorada, né, até cansativa, porque tem que explicar tudo isso para a pessoa conseguir entender que é muito importante, né, otimizar na vida esses pilares de saúde, entendeu? Porque isso não vai ser um remédio que eu, enquanto médico, vou passar para aquela pessoa uma pílula milagrosa de transformar aquela vida, porque isso não existe. A transformação só vai acontecer se ela conseguir priorizar esses hábitos de vida e introduzir eles ao longo da sua rotina, entendeu? Da forma mais progressiva possível, da forma mais adaptada possível à sua rotina, né? Os intervalos de jejum, à noite eu tenho que socializar com a minha família, faz jejum de manhã, mas eu não tenho fome à noite, faz jejum, toma café da manhã e faz jejum à noite. Se adapta à sua realidade, mas entenda que é importante enquanto pilar intransponível de saúde. Tem que ser, entendeu? Você tem que entender isso, a importância que é, que as pessoas, eu acho que elas muitas vezes não sabem da importância, né? Porque tem muitas às vezes informações erradas e acha que é só para emagrecer, por exemplo. Eu faço tudo isso que a gente está falando e muito mais, e eu sou magro. Eu, às vezes, tenho dificuldade até de ganhar peso, porque meu relógio fica rodando no braço, eu estou muito magro, mas eu faço cada vez mais, pratico essas coisas, porque eu sei que é isso que me dá energia para fazer as coisas, é isso que me dá a capacidade mental, né, para fazer 300 coisas. Eu tenho certeza absoluta que é isso, eu não sou nenhum superdotado, né? Eu apenas aprendi isso, pratiquei, e hoje eu colho os frutos. Claro. Olha, eu sabes que eu lancei uma caixa de perguntas, porque se as pessoas, depois de terem lido o teu artigo, que está no canal do Banho, um artigo sobre a relação das hormonas com a perda de peso, eu tive várias pessoas que me fizeram diversas perguntas, nós acabamos já por respondê-las a todas, mas há aqui uma pergunta que eu acho que ainda não falamos deste tema, uma resposta muito simples, em que há um seguidor que faz esta pergunta, que é: qual a influência da pílula neste processo? E o que é que tens a dizer das novas pílulas que têm estrogênio natural? Não, pílulas com estrogênio natural, não sei. Existem várias pílulas anticoncepcionais que já têm o estradiol, que é considerado um estrogênio natural. Isso nem é novo. Pronto. Que normalmente se associa o estradiol com um análogo de progesterona.
um progestágeno. Não é um hormônio, é um químico que se liga a receptores de progesterona. Eu, particularmente, de uma forma geral, não gosto de utilizar pílula, mas é óbvio que existem situações em que ela é necessária, como uma estratégia terapêutica, né? Eu acho que é importante, muitas mulheres têm problemas graves, como endometrioses graves, etc. De forma nenhuma estou banalizando ou discriminando totalmente a utilização de pílula. Eu acho que muitas mulheres usam de uma forma exagerada e desnecessária. Ah, eu estou com um pouquinho de acne, vou tomar pílula. Né? Ah, eu estou com um pouquinho de sangramento, vou tomar pílula. Ah, usa a pílula para qualquer coisa, mas sabe que está usando químicos análogos hormonais que desregulam o corpo daquela mulher. Claro. Então, muitas vezes, associada a um pouquinho de genética e maus hábitos de vida, aquela mulher começa a engordar, ficar depressiva, ficar inchada, ficar com insônia, ficar com enxaqueca, ficar chata. E aí não sabe por quê, mas é porque você desequilibrou os seus hormônios. Claro. Né? Aquela linha dos chakras alinhados foi mexida, porque você ali num dos chakras meteu um químico. Então saiba que se você está a tomar a pílula e está sentindo muito dessas coisas que eu falei, ou outras coisas também, né, que aí dá uma série, dores musculares, etc., você avalie se essa pílula está fazendo mais malefícios do que benefícios. Entendeu? Agora, se você está usando pílula por uma estratégia terapêutica, acompanhada com um médico que entenda de hormônios, etc., ou se você usa pílula, mas está se sentindo ótima, de bem com a vida, com a libido lá no teto, porque muitas vezes a mulher tem muita baixa libido com a utilização de pílula, né? E a gente colocou aqui o sexo como uma coisa importante para a vida, por causa da ocitocina e etc., aí fica se pegando a muito caju, né? Aí arruma um cachorro e acha que resolveu o problema. Mas não, porque essa falta da libido não é só porque não vai ter um namorado, é porque ali está dizendo em entrelinhas que aquela mulher está com déficit hormonal. Uma mulher com 25 anos está, né, assexuada, isso não é normal. Você está no auge da sua vida reprodutiva. Será que essa pílula está te fazendo mal, suprimindo hormônios no seu corpo que são importantes não só para o sexo, mas para outras coisas? Hormônios reparadores, né, que vão melhorar a sua capacidade mental, né, neurônios. Porque se uma mulher tem uma predisposição, por exemplo, a doença neuronal, tipo um Alzheimer da vida, e fica usando pílula durante 20, 30 anos, a chance dela ter Alzheimer é maior. Existem vários estudos mostrando, você acelera doenças degenerativas que você tem uma predisposição genética com a desregulação hormonal durante muitos anos. Claro. Entendeu? Manifestou ali aos 50, 60 anos uma doença, não foi porque ela apareceu ali aos 58, foi porque você durante 30 anos brincou com o seu corpo. Entendeu? Olha, nós é isso. Vamos estar aqui a falar muito mais, mas eu acho que já todos entendemos nesta live que vai ficar gravada, está aqui toda a gente a perguntar, esta live vai ficar gravada e já conseguimos ver o que são as hormonas, qual o papel das hormonas e o que é que depende de nós fazer no dia a dia para contribuirmos para o equilíbrio destas hormonas. Obviamente que tudo depende de nós, mas cada caso é um caso e depois sim, depois de controlarmos aquilo que depende de nós, podemos procurar uma ajuda e temos que ter um médico que nos ajude a chegar ao próximo nível. Isso é fundamental e eu acho que para mim esta live também foi importante para, quando damos nome às coisas, sabermos o que é que elas significam. E agora, antes de terminarmos, o prometido é devido, Ayub, eu podia fazer um passatempo e sortear as 5 pessoas. Eu vou chamar agora, aleatoriamente, 5 pessoas que vão receber uma assinatura do Clube Ayub e que depois de eu a chamar, o que elas têm que fazer, Ayub, vou mandar um Insta Direct para o teu Instagram, que é Rodrigo Ayub, e depois a equipa irá contactá-las para tratar da assinatura. É assim, não? Combinadíssimo. Então, olha, vamos começar a chamar. Malta, é assim, eu vou chamar aleatoriamente e vamos a isso, porque vocês vão entrar em direto. Na verdade, é só para fazer a festa e depois temos que ir dormir, está bem? Lá se vai a nossa melatonina. Portanto, vamos aqui chamar a primeira pessoa. Pedida de... Parece aquele sorteio de auditório. É verdade. Vou aqui chamar... Olha, pode ser já. Pá, eu neste momento... As pessoas ficam envergonhadas de entrar na live. Tá? Se ficarem, eu faço um passatempo. Mas eu já chamei aqui uma. Malta, quem quer entrar, que mande. Não é? Eu estou aqui.
Elita, você escolhe 5 pessoas, depois você me manda o nome. Vai ter que ser. Pode ser você. Pode ser você. Vai ter que Vambora. Agora vai ser o S de eu vou sair, porque já está tarde. bola. Ei, eu tenho aqui imensas perguntas que as pessoas fizeram. Bem, ninguém. Olha, não estou a conseguir aceitar. Próxima live. Você Olha. anota aí as perguntas, você me faz ao vivo as perguntas e a gente responde. Então, olha, vamos fazer assim. Fica aqui prometido que esta semana vamos lançar um passatempo em que vamos oferecer estas 5 assinaturas. Boa. Pode ser? Boa. Pronto. Boa. Ok. Olha, Ayub, então é assim, adorei. Olha, obrigada. Vai ir. Foi muito útil tudo o que tu fizeste por nós. A do Bem Tato, profundamente grata. Eu também. Olha, e para a semana marcamos e fazemos a nossa consulta. Para quem está aqui a perguntar, diz só onde é que tu estás das consultas. Minha clínica principal é em Aveiro, na clínica que eu estou há mais de 20 anos, mesmo local, mas eu atendo também no Porto, uma clínica chamada Vitalife, em Lisboa, na clínica da doutora Ivone Mercuri, que é a minha colega que a gente faz o curso já, no hormonal já há quase 10 anos. É isso mesmo. Malta. Beijinho, gente. Beijinho. Dorme com os anjinhos, malta. Beijão. Beijo, beijo. Dá um beijão no Caju. Beijinho. Tchau, amor. Obrigado. Beijinho.